Durante a viagem da comitiva brasileira à China, foi assinado um acordo para que uma estatal brasileira que lida com o gerenciamento de dados de órgãos do governo, como, por exemplo, INSS e Receita Federal, possam utilizar a tecnologia de inteligência artificial da gigante chinesa Huawei para criar uma nova estrutura de processamento de dados, que será utilizado nos serviços do governo brasileiro. Tudo isso traz à tona preocupações por conta do histórico da Huawei, que já foi acusada de espionagem e de laços com o setor militar do Partido Comunista Chinês. Países como Alemanha, Reino Unido, Suécia e Estados Unidos já chegaram até mesmo a banir todos os equipamentos da Huawei dentro de seus países, por preocupações com segurança nacional. Eu sou Emanuele Coira, editora de China do jornal Epoch Times. Esse é o China em Foco e fique comigo. Hoje nós vamos conferir mais detalhes sobre este acordo que foi assinado entre a Huawei e o governo brasileiro e também conferir essas preocupações com a empresa. Antes de seguirmos com o nosso conteúdo de hoje, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Este acordo que foi assinado quando a comitiva brasileira foi à China, o que aconteceu há poucos dias atrás, foi para estabelecer uma colaboração entre a Dataprev, que é uma estatal brasileira que cuida do gerenciamento de dados de alguns órgãos brasileiros, como, por exemplo, o Ministério da Economia, o INSS e a Receita Federal, e uma subsidiária da Huawei, a Sparco. A questão aqui é que eles utilizariam a tecnologia de inteligência artificial da Huawei para criar um novo sistema de processamento de dados. O governo brasileiro disse exatamente isso sobre o acordo, abro aspas, que o foco estaria na construção de infraestrutura e serviços que auxiliem na construção de infraestrutura nacional de dados de inteligência artificial. De acordo ainda com a agência Brasil-China, eles já estariam fazendo alguns testes para implementar essa tecnologia da Huawei em algumas capitais brasileiras, como, por exemplo, Curitiba, Recife e João Pessoa. Só que acontece que não é de hoje que a Huawei tem atuado aqui no nosso país. Eles já têm fornecido vários equipamentos para o setor de tecnologia 5G do nosso país há vários anos, sendo que eles são dos principais fornecedores desses equipamentos. Além disso, no final do ano passado, eles chegaram a fechar um acordo de cooperação, principalmente de troca de informações, com uma associação brasileira do setor de saúde, que reúne vários líderes de tecnologia que atuam nesse setor. Acontece que o ponto aqui são as preocupações com o histórico da Huawei, que reúne acusações de espionagem e de laços com o setor militar do Partido Comunista Chinês. Por exemplo, vários países como Alemanha, Reino Unido, Suécia e Estados Unidos já chegaram até mesmo a banir os equipamentos da Huawei de serem utilizados no seu setor de telecomunicações, citando preocupações com a segurança nacional e com a estrutura básica do país. Inclusive, os Estados Unidos, em 2019, eles chegaram até mesmo a proibir que as empresas americanas forneçam tecnologia para a Huawei sem permissão do governo. Em 2020, a gente também teve uma declaração da Comissão de Comunicação dos Estados Unidos considerando a Huawei como uma ameaça à segurança nacional. Neste caso, eles destacaram dois pontos principais, que foram os laços com o setor militar do Partido Comunista Chinês, coisa que a gente já vai ver mais alguns detalhes sobre essas acusações, mas também eles citaram a questão de algumas legislações que têm passado na China nos últimos anos, que o regime chinês tem aprovado nos últimos anos, que obrigam qualquer empresa chinesa a fornecer dados para o Partido Comunista Chinês se eles solicitarem. Entre essas leis, a gente tem uma que foi estabelecida em 2017, que foi uma das primeiras, que é a Lei Nacional de Inteligência, e em 2023 a gente também teve outra lei que incluía essa questão das empresas cederem dados para o partido, que foi uma lei de anti-espionagem. De acordo com essas leis, se o regime considerar que existe algum tipo de ameaça à segurança nacional do país, então essas empresas serão obrigadas a fornecer qualquer tipo de dado para o regime. E um detalhe interessante, claro, quem determina o que seria uma ameaça à segurança nacional é o próprio Partido Comunista Chinês. Agora, eu quero entrar com vocês nessa questão de laços com o setor militar do partido, porque isso é algo que tem gerado bastante preocupação nos últimos tempos. Na verdade, tudo isso começa com o próprio fundador da Huawei, o Ren Jianfei. Isso porque ele atuou como engenheiro do setor militar ali nos anos 70. Só que até hoje ele é um membro do Partido Comunista Chinês. E todas as pessoas que se tornam membros do Partido Comunista Chinês, eles precisam jurar lealdade ao partido, dar a vida para o partido. Além disso, a gente também teve algumas outras acusações, alguns outros relatórios mostrando
que além de todo esse histórico do próprio fundador da Huawei de laços com o setor militar do partido, que eles até hoje estabeleceriam algum tipo de relação entre a empresa e esse setor militar. Por exemplo, uma investigação publicada em 2019 concluiu que vários funcionários da Huawei, na época, tinham laços com o setor de inteligência ou militar do Partido Comunista Chinês. Quem realizou essa investigação na época foi um professor associado de uma universidade vietnamita chamada Fulbright University Vietnam. Eles fizeram essa investigação em associação com o think tank do Reino Unido, o Henry Jackson Society. A questão aqui é que eles analisaram 25 mil currículos de funcionários da Huawei e assim eles chegaram à conclusão de que 100 desses funcionários, pelo menos, tinham laços com o setor de inteligência ou militar do partido. E eles trouxeram à tona, inclusive neste relatório, alguns desses casos. Por exemplo, uma dessas pessoas, que era um engenheiro de software da Huawei, que teria acesso a vários dados da empresa, ele era também um professor e pesquisador de uma Universidade Nacional de Defesa que era coordenada pelo Exército de Libertação do Partido Comunista Chinês, que é o Exército da China. Agora, outro desses funcionários teria escrito no seu currículo que ele era um representante do Ministério de Segurança do Estado, que é uma das principais agências de inteligência do regime chinês, que lida muito com a questão de espionagem e repressão transnacional. Além disso, é interessante a gente ver aqui o que eles destacaram como responsabilidades desse funcionário. De acordo com o relatório, uma das suas principais responsabilidades seria de construir a capacidade de interceptação legal em equipamentos da Huawei. O relatório destacou o seguinte, que isso significava que essa pessoa teria um papel na empresa que incluiria plantar tecnologia de captura de informações ou software em produtos da Huawei. Agora, interessante tudo isso, todo esse relatório, porque várias vezes a Huawei já alegou que eles não teriam laços com o setor militar ou de inteligência do Partido Comunista Chinês. E claro, tudo isso trouxe à tona, na verdade, laços atuais entre a empresa e esses setores do partido. Inclusive, na conclusão do relatório, eles chegam a destacar o seguinte, que há evidências diretas significativas de que o pessoal da Huawei age sob a direção da inteligência estatal chinesa, com vários links de relacionamento sobrepostos através do Estado chinês. Eles complementaram dizendo que isso deveria ser uma preocupação para governos preocupados com a coleta de informações pela China. E nesse mesmo ano, em 2019, além desse relatório, a gente também teve uma análise feita pela Bloomberg, onde eles concluíram que vários relatórios publicados pelo exército chinês tiveram envolvimento de funcionários da Huawei, em pelo menos 10 desses relatórios publicados. E é interessante até porque boa parte desses relatórios que foram publicados eram do setor de inteligência artificial ou de comunicação de rádio. Em 2019, que foi um ano bem movimentado, a gente também teve outro caso que chamou bastante atenção. Isso porque a Huawei teria tentado aliciar um ex-engenheiro de software da principal empresa de telecomunicações da Dinamarca. Na época, essa empresa de telecomunicações, a TDC, eles estavam escolhendo entre a Huawei e a Ericsson para fechar um acordo milionário. E as acusações são de que a Huawei teria tentado aliciar esse ex-engenheiro de software para obter informações privilegiadas para fechar este acordo. Bom, com tudo isso, a gente entende porque existem preocupações deste acordo firmado entre essa subsidiária da Huawei e a estatal brasileira Dataprev. Porque tudo isso poderia dar acesso a dados brasileiros, do governo brasileiro, dos cidadãos brasileiros, a uma empresa que tem laços profundos com o Partido Comunista Chinês. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Espero que vocês tenham gostado das informações do episódio de hoje e antes de ir, eu quero saber o que você acha deste acordo que está sendo firmado. Você acredita que realmente existam preocupações quanto a isso? Deixe aqui o seu comentário, eu vou adorar saber o que você tem para dizer. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.